Salve! No vídeo de pós-jogo, Palmeiras e Botafogo. Palmeiras ganhou de 2-1 do Botafogo. Tô até com algumas estatísticas aqui do jogo também. Cara, eu assisti o jogo, eu gostei do resultado. O resultado é bom, 3 pontos. Mas eu precisava sofrer tanto assim, né? Pra gente estar ganhando do Botafogo também. Acho que faltou. Faltou matar o jogo na hora que tinha as oportunidades de matar, né? Inclusive no primeiro tempo. Poderia ter feito mais gols no primeiro tempo. No segundo tempo, teve o gol do Arias ali, que saiu numa falha da defesa do Botafogo. Mas também o Palmeiras teve mais chance de matar, fazer o terceiro, quarto, quinto, enfim. E faltou controle de jogo. O Palmeiras também, mesmo quando o jogador do Botafogo foi expulso, também acabou, como posso dizer, sofrendo de maneira desnecessária ou não controlando o jogo. Era só tocar a bola ali, os caras estavam com a menos, tudo cansado. E o Palmeiras flerta com o perigo o tempo todo, né? Não dá pra entender muito, não faz sentido nenhum. O Botafogo na zona de rebaixamento, com salário atrasado, enfim, e com jogador a menos, perdendo o jogo dentro do Allianz, e o Palmeiras ainda flerta com um tipo de perigo, né? É estranho, mas enfim, o resultado foi bom. Mas fica aqui algumas críticas, né? Então vamos começar do começo aí o vídeo. Falar primeiro do primeiro tempo. Eu acho que o primeiro tempo foi muito bom. O Palmeiras de fato dominou o Botafogo. A saída de bola do Palmeiras é uma coisa que eu tô gostando. Uma coisa que eu tô gostando porque o time tá conseguindo sair jogando. Isso é importante e tá tentando sair jogando pelo chão. Então isso é muito importante também. Acho que a gente cobrava muito isso, né? Antes era muito chutão. Então o time tentar sair jogando, tocando, eu acho muito interessante. Pelos lados, tá conseguindo fazer aquela jogada de o lateral encontra o jogador ali na parede e aí já acha o cara no meio e consegue fazer a jogada. Então isso é muito bom também. Eu acho que tem algumas evoluções técnicas ali de saída de jogo, pelo menos. Algumas coisas que eu não gostei foi as jogadas ensaiadas. Todas as jogadas ensaiadas de bola parada, os jogadores estavam impedidos também. Então, não gostei. Acho que não fez muito sentido. E no primeiro tempo, eu acho que o Palmeiras poderia ter liquidado a partida. Essa é a verdade. Quando faz o primeiro gol, o Botafogo sente e o Palmeiras poderia ter ali liquidado, feito mais gols, mas acaba sempre pecando por preciosismo. E a gente vai chegar lá no segundo tempo para falar de preciosismo também, né? Termina o primeiro tempo, muito superior, teve aquele lance do Arias da expulsão, eu achei a expulsão justa e achei que teve uma falta também do Botafogo que não foi marcada. Mas enfim, a arbitragem é isso aí, é muito ruim, ela dá e ela tira. Ela poderia ter marcado aquela falta, mas também a falta não é uma chance claríssima de gol, uma chance, mas é uma chance claríssima de gol. Não é motivo pra choradeira também, né? Pelo amor de Deus. Pro segundo tempo, o Palmeiras começa os jogos, né? Começa sempre no começo dos jogos, no começo do primeiro tempo, no começo do segundo tempo. O Botafogo deu um susto no Palmeiras ali, né? No começo do primeiro e no começo do segundo tempo. O time entra meio desligado. Isso é fato. Mas o Botafogo é muito corajoso, né? Então, marca lá na frente, o Palmeiras consegue ter esse espaço entre o meio campo ali do Botafogo, consegue ter um espaço ali. Sai jogando errado, o Andrés recupera a bola, o Arias mata o jogo. Aí fica 2-0, parece que tudo fica tranquilo, né? Mas não, o Palmeiras consegue, de fato, tirar o pé, começa a parar de competir, começa a ter aquela queda física natural. E o Danilo, que é um baita jogador, aliás, fiz vídeo dele, é um baita jogador, a gente conhece, cria da academia, consegue diminuir o placar, e aí fica um jogo meio aberto, né? Por incrível que pareça, o Palmeiras não conseguiu tocar a bola de lado, ganhar tempo, enfim, não conseguiu manter uma tranquilidade pro torcedor, né? Um jogador a mais. Falando agora do preciosismo, né? Cara, teve uma jogada do Lucas Evangelista que o Larson não era só tocar no lado do Vitor Roque que ele poderia ter feito o gol, o Larson chutou em cima do goleiro. Teve uma outra bola do Vitor Roque que ele tentou driblar 2, 3 jogadores e acabou chutando pra fora. Aliás, finalização do Vitor Roque no jogo de hoje horrível, né? Muito mal. O Vitor, quando ele fica um tempo sem jogar, ele fica meio que inimigo da bola, né? Isso é fato. Ele precisa estar sempre em contato, ele precisa estar sempre jogando, porque senão ele acaba perdendo um pouco de qualidade técnica mesmo. Isso é sobre o Vitor, né? Isso é mais sobre o Vitor Roque mesmo. Ele precisa estar sempre ali, sempre jogando para que consiga definir melhor as jogadas. Isso é fato. E o preciosismo, né? Teve uma jogada do Vitor Roque que ele poderia ter tocado de lado pro Felipe Anderson, ele simplesmente não tocou.
foi tentando driblar e chutou a bola pela linha de fundo, né? Então, assim, o Palmeiras peca pelo preciosismo, muitas vezes, e o Palmeiras não consegue controlar os jogos. Isso é fato, assim, uma coisa que o time precisa melhorar pro decorrer da temporada. Vou passar aqui rapidinho agora, só pelas avaliações individuais, assim, de alguns jogadores específicos. O Giai, eu não tenho confiança nenhuma nele, na marcação, nenhuma. Eu acho que ele é completamente estabanado, ele faz falta desnecessária, quase todo lance o jogador está de costas, ele faz uma falta completamente desnecessária. Esse é o Giai. Ele não ataca, quando ele ataca ele erra cruzamento, então assim, o Giai é um jogador muito específico, assim, eu acho que ele para um jogador para algum momento específico, porque ele é só fisicamente que ele contribui, isso é fato, assim, ele tem muita dificuldade de atacar, erra passes fáceis e é muito estabanado para marcar, então o Giai é um cara que, pra mim, assim, às vezes eu acabo ficando meio com o pé atrás, falando bem de verdade mesmo. Falando agora de alguns outros jogadores que eu gostei, né? Aí que fizeram boa partida. Eu acho que eu gostei da partida do Maurício, gostei da partida do Arias. Acho que o Arias está começando a se soltar um pouquinho mais, está conseguindo gerar mais jogo também. Gostei da dupla de volante. O Andreas e o Marlon, eu gostei dos dois. Acho que os dois fizeram um bom jogo, um jogo bem honesto mesmo. E o Lucas Evangelista também, que entrou muito bem. Vitor Roque, eu já falei, eu acho que ele precisa de ritmo de jogo, não dá sempre que ele entra, sempre que ele fica um tempo sem jogar, ele fica inimigo da bola, isso é fato também, ainda mais na finalização também, então ele precisa estar jogando, porque senão ele realmente perde tempo de jogo, tempo de bola mesmo. E é basicamente isso, não tem muito mais o que falar não, eu acho que o resultado foi bom, 25 vitórias, 25 partidas de invencibilidade dentro do Allianz, isso é muito importante também, mas temos pontos aí para melhorar durante a temporada, acho que isso é fato. E próxima partida vai ser jogo duro, vou fazer alguns vídeos sobre o São Paulo também, que vai ser um jogo completamente diferente de hoje, né? E é isso aí, rapaziada. O que vocês acharam do jogo aí? Dá uma comentada, a gente trocar uma ideia aí, valeu?